Oi, 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 prazer. Seja bem-vindo à aula da blusa Lapa. É uma blusa ou uma frente única ou um cropped, fica a critério de vocês como você vai desenvolver essa peça, mas ela foi inspirada justamente na leveza do bairro Boêmio da Lapa. É um bairro carioca que eu particularmente gosto, já frequentei muito, e ele tinha justamente uma leveza, uma bossa, que é justamente inspirado nesse bairro. E vamos falar acerca dos materiais. Inicialmente não, na época, em uma outra época da minha vida, eu tinha muito um fio chamado Charme, que eu ainda tenho aqui um para mostrar para vocês, que ele é da empresa Círculo, ele vem com 396 metros, e se eu não me engano, esse aqui é um pacotinho com 150 gramas, tá? Eu utilizei a cor aqui, é Marsala, esse amarelinho aqui é o mostarda, e esse aqui é o vinho, se eu não me engano é o vinho uva, mas é um vinho. E eu utilizei essas três cores justamente pensando numa paleta mais noturna, mas ao mesmo tempo com uma quebra, com um ponto de luz que era com marsala, com mostarda. Então eles têm esse diálogo. Isso, gente, comecei tem mais de 2 anos. Eu acredito que, às vezes, no processo criativo, não precisa ter esse tempo todo, é verdade. Mas um tempo ajuda a como é que eu posso dizer, a maturar. Na escrita, né, às vezes a gente deixa um texto guardado e aí se esquece. Depois retorna até ele e você acaba tendo uma ideia, um insight, acaba enxergando, né, melhor. É o distanciamento, o famoso distanciamento. Então, na época, eu fiz com charme. Então, quando eu fui terminar esse ano, eu terminei com charme, eu fiz essa opção de manter o mesmo fio, tá bom? E eu utilizei 220 gramas, ou seja, eu utilizei quase 2 novelos, visto que um novelinho desses, esse aqui tá aberto, coitado, mas um novelinho desses vem com 150, tá? Agora, recentemente, eu fiz uma amostra com fio Bela, é uma cor que eu tenho aqui que eu particularmente gosto. Tô até sem rótulo, mas é o fio Bela da Pinguim. Eu fiz uma amostra justamente pensando nessa aula gravada pra vocês, ó, com agulha 3. Ele tem algum caimento, tem alguma leveza. Fiz uma amostra com agulha 2.2, só porque eu quis, porque eu acho que ficou muito dura. Muito rígida, deu uma estrutura que eu particularmente acho que não tem que ter, tá bom? Eu acho que tem que ser uma peça, ó, mais leve, mais fluida. E esse é o meu objetivo. Então, com a agulha 3 e o Bela, funciona, minha opinião. Outra alternativa, que é a que eu faria hoje em dia, vejam bem, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai evoluindo, conhecendo outros materiais. É com o fio Alize, da Joca Novelos. Não só é um fio 100% algodão também, né? Uma linha mercerizado. Mas, ó, a leveza. Eu usaria a agulha 3 e faria justamente para ter esse movimento, essa leveza. Por quê? Porque essa aqui é uma peça de pontos fechados. Ela é toda fechada. Ponto alto, ponto alto, ponto alto para sempre. Ou seja, ela pesa quase 300 gramas. A gente falando assim não parece um grande peso, mas você parar pra pensar na hora de vestir, na hora do, sabe, do movimento, o conforto realmente pode ser maior com uma peça mais leve, tá bom? Então eu vou fazer pra vocês mostrando justamente essa amostrinha aqui. Antes da gente chegar à amostra, vamos lá, vou passar as medidas. O desenho da minha peça é relativamente simples. Não que eu seja, deve ser porque eu não sou uma exímia desenhista, então eu faço algo relativamente mais simples. A verdade é que a peça é assim. É como se fossem 2 quadrados que são unidos, né, mais ou menos unidos, nesse pedaço aqui. Só que como eu faço? Eu começo por aqui, bem nessa pontinha. Esse é o nosso começo. E aí vou crescendo as carreiras assim. Carreira de vai e volta. Faço um pedaço. Aí depois eu volto pra cá, nesse começo. Faço carreiras de vai e volta. Sendo que não fica redondo, né? Ele fica realmente com uma ponta ali. E aí depois eu vou e faço a união dos dois. Uma carreira, venho, uno. E aí eu vou dando as sequências, ó. Vai sendo assim o nosso trabalho, tá bom? Então, ele começa por uma ponta, eu faço, depois eu vou, faço a outra, e depois eu só faço a união e prossigo normalmente. Aqui eu tenho 40 centímetros, tá? Aqui eu tenho quase a mesma coisa.
Se eu não me engano, no meu ficou com 39,4 ou 6. Quase a mesma coisa. Já aqui, que é o momento da união, que eu deveria até ter deixado mais separadinho pra gente poder ver, ó, esse pedaço. Aqui, que é cada um de um lado, eu tenho 20 centímetros, tá bom? Então, eu fiz 20 centímetros e aí depois é que eu fiz a união. Essa é a minha decisão. Isso aqui, gente, eu tenho que considerar pelo tamanho do decote. Eu visto 44 no sutiã e eu queria um decote relativamente bom, mas que não fosse tão aberto. Se eu tivesse um busto menor, possivelmente eu diminuiria isso aqui. Eu faria com 18 ou 16, diminuindo de uma forma proporcional ao tamanho do sutiã. Outro detalhe também importante é que, apesar de ser um quadradão, na hora do vestimento do cair, ó, vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui, essa ponta, ela fica pra baixo. Então, o que você considera importante, o que eu fiz na minha consideração é que eu queria que tampasse mais ou menos o umbigo. Não precisava muito, só queria que cobrisse ele. Então, daqui do decote até aqui, eu tenho um tamanho que cobre o umbigo. Essa era a minha meta, tá? Independente do tamanho da lateral. Outra questão também é que mede o seu... tire a medição do busto e considere que essas duas pontas, elas vão se unir. Vou falar do fecho depois. E isso aqui, essa medida aqui circular, ela tem que dar conta do busto. Então, você vai fazendo, você vai crescendo, minha recomendação, até ela dar conta do busto. Ou, se você quiser, faz aqui uma cordinha, amarra e resolve. Vai ficar mais com as costas mais abertas. Também é uma opção, tá? Então, vou aqui começar a dar sequência pra vocês, mostrando. Ó, o nosso começo, deixa eu botar isso pra cá. Eu utilizei a agulha 3, é a agulha que eu vou continuar usando aqui. Deixa eu só cortar esse fio da minha amostra, que eu farei uma nova amostra pra mostrar pra vocês, tá? Estamos aqui. Farei com o Alize. O Alize, eu nem mostrei ele. É um fio bem levinho. Vou até mostrar do lado da Bela e do Charme, que eu acho que fica mais completo, né? Pra gente visualizar. Eu acho interessante mostrar fios. Eu sei que às vezes toma um certo tempo da aula, mas, né, a gente tá conhecendo, a gente tá aprendendo, é bom, ó. Cadê o Charme? Ah, tá aqui. Caramba, tirei ele já embolado. Ó, já resolveu. Vamos lá. Na ordem. Alize é esse rosa fininho. Bela é o laranja. E Charme é o outro rosa, um rosa mais claro. Esse é um rosa chiclete, se eu não me engano. Não lembro o nome dele. Mas percebem? O Bela é um pouquinho... O Bela e o Charme, eles batem um com o outro. Já o Alize, ele é mais fino. E é justamente por isso que eu tô optando por ele. Numa nova versão, eu faria com ele. Eu tô até pensando em fazer mesmo. Ó, temos aqui esse comparativo, tá? Então, vamos lá voltar. Separar aqui os fios, botá-los em outro local. E vamos fazer o nosso. Eu começo fazendo um anel mágico. E dentro dele eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas. Dou uma laçada e vou fazer 2 pontos altos. Esse é o nosso começo. Novamente outra laçada. 2. O anel mágico, inicialmente eu não fecho, tá? Eu vou deixá-lo aqui. Eu vou puxar um pouco só pra não ficar essa ponta muito grande. Mas eu não vou fechá-lo, ele está aqui. Eu viro o meu trabalho justamente com esses 3 pontos. E agora eu vou fazer um negócio que eu particularmente gosto. Mas vocês podem fazer de uma outra forma. Podem fazer com 2 correntinhas ou com 3. Eu gosto de fazer um ponto alto falso, tá? Que eu não crio um outro ponto aqui, ó. Estamos aqui, seguro com o dedo. Tem que segurar a laçada na agulha. Aqui, põe o dedo no gancho. Dou a volta nele mesmo. Então, eu simulei, ó, nesse processo. Entrei, fiz outra volta. Entro no meu ponto de base, dou uma laçada, trago comigo. Continuo segurando, eu tenho 3, certo?
faço uma laçada, tiro de 2, faço uma outra laçada e tiro de 2. Aqui no meio, eu vou fazer o quê? Ó, no segundo ponto, vou fazer novamente, outro ponto alto no mesmo buraco, tá? No mesmo ponto de base. Farei uma correntinha, depois mais o primeiro e outro ponto alto. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foram 4 pontos, ou 5, perdão. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer um ponto alto no meu último ponto. E vou preparar para virar o trabalho, ó. Fazer um ponto alto aqui. Continua aqui, sem fechar, tá? Então, no total, aqui eu tenho 1, 2, 3, a correntinha 4, 5, 6, 7, tá bom? Eu cresci 4. Vamos lá. Vira o trabalho, novamente, próxima carreira. Eu vou fazer, ó, um ponto alto no primeiro, no segundo, outro ponto alto, no terceiro, outro ponto alto, e na correntinha, que vai ser justamente o nosso local de aumento, eu vou fazer 2 pontos altos, uma nova correntinha e mais 2 pontos altos. E, ó, gente, eu faço realmente passando por dentro. Eu não faço passando por fora, pegando só por cima, porque eu acho que cria um volume ali, um buraquinho, que não é necessário, tá? Acho que assim fica mais fechado esse aumento, já que é uma peça que fica ali no busto, né? Ó. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí eu vou fazer o quê? Os 3, que nem eu fiz no começo. E assim eu vou fazendo nas carreiras, né? Para esse começo, na minha receita, no meu tamanho, eu fiz 18 carreiras. E elas ficam, né, até chegar aos 20 centímetros que eu queria. Então, vamos lá. Só anotando aqui. Então, aqui eu tenho... vou botar aqui um asterístico, para ficar mais organizado. E aqui o meu asterisco correspondente. O que eu tenho, o quê? 20 centímetros, que foi igual a 18 carreiras, tá bom? E nós começamos, vou colocar aqui a sequência. Ó, então, nós vamos fazendo, seguindo essa sequência, até chegar no tamanho que a gente deseja. Eu vou fazer até chegar nesse tamanho para mostrar para vocês justamente a junção e como funcionam outros detalhes. Voltamos com a nossa amostra pronta e, ó, quase que eu puxei o fio. O que acontece? Eles, normalmente, eu ia fazer do mesmo tamanho, porém, para juntar, eu tenho que estar com uma carreira a mais. E o que acontece? Vamos ver aqui a nossa lógica? Na minha peça original, que é o nosso... Aqui, seguindo essa sequência, eu fiz 18 carreiras, deixa eu botar isso pra cá, pra vocês visualizarem melhor. Eu fiz aqui, foram 18 carreiras com o marsala, ou perdão, 18 carreiras até aqui com o marsala. Na junção, após a junção, eu fiz mais 4 carreiras. A seguir, eu fiz uma carreira, que é esse ponto de luz aqui com mostarda, foi uma carreira de ponto baixo. Depois eu fiz, eu até risquei aqui que na minha cabeça eram 8, mas não, foram 16, era o dobro. Carreiras de ponto alto com vinho. E para acabamento, eu fiz uma carreira, que são 2 pontos baixos e um picô com mostarda. Essa é a minha carreira, essa é a minha sequência de carreiras, tá? Para chegar aos meus 40 centímetros. Vocês podem fazer mais, podem até, inclusive, se quiserem, não fazer essa carreira aqui com ponto baixo. Eu fiz porque eu queria muito esse ponto, esse tom aqui, porque eu acho que deu uma vivada, justamente com mostarda. Eu trabalharia num contraste, ou num degradê, ou num contraste, realmente fazendo isso aqui, porque isso dá uma vivada, ele ressalta os outros 2 tons, as outras 2 cores, tá? Essa foi minha opção nessa sequência aqui. Agora, na nossa amostra, então, antes eu fiz para chegar no mesmo tamanho, porém, para fazer a junção, tem que estar com uma carreira a mais. Então, eu faço essa carreira a mais, no caso, acrescento, tá?
Porque aqui, ó, foram 20 centímetros, 18 carreiras. Então, numa eu faço 17, na outra eu faço 18. Por quê? Porque a 18ª vai ser justamente a da união, tá bom? Então, ó, eu coloco os dois na mesma direção. Agora eles estão aqui. É só você ver que esse aqui é o ponto, a carreira que o ponto tá pra trás. Essa de baixo é a carreira que o ponto tá pra trás. Por quê? Porque essa aqui é a carreira que o ponto está pra frente. Você arremata ele. Eu nem arrematei aqui, mas dá pra fazer sem necessariamente arrematar agora, mais um pouquinho pra frente. E o que eu vou fazer é seguir normalmente. Como assim? Dou uma laçada e entro aqui, nesse ponto de base, tá? Vamos chegar um pouquinho mais próximo, ó. Entro aqui. Arrematar é bom, porque ele não solta, né, agora. Mas, ó, entrei novamente, ponto alto. Já posso ir prendendo aqui o fio junto, como se fosse um fio conduzido, que é uma forma de eu arrematar também, ó. Já estou prendendo aqui junto. E vou fazendo ponto alto, dando sequência. Sigo com ponto alto. E assim eu tô juntando uma na outra. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Até chegar ali naquela parte, justamente do meio. Que o meio, vocês lembram como a gente faz? Então, eu pego, aonde tem a correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer a nossa quina, a gente vai indo, ó. Cheguei na correntinha, vou fazer o que eu acabei de falar, que são os 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha, e aqui novamente, 1, outro ponto alto, certo? E aí agora é só dar sequência. Ponto alto até o final. O que eu vou fazer vou fazer o ponto alto até o final e vou mostrar pra vocês a próxima cor que eu vou entrar. Como eu tô trabalhando com a Alize, eu vou usar outras cores do Alize. E eu quis aqui trabalhar com uma ideia de... Não vou falar degradê, porque não é um degradê completo, mas eu queria brincar com tons parecidos. Então, eu separei um rosa, que eu já vou mostrar pra vocês, o Rubi Neon, que é um tom de rosa um pouquinho mais fechado. E separei um roxo neon, ó, tô chegando no final da nossa amostra. Venho. Faltam só 2 pontos aqui. E esse último aqui. Aí o último é o... Ó, peguei. Fiz. Dá pra ver que o outro, a ponta que eu... Pra arrematar, tá bem aqui. Eu peguei, depois eu só ponho uma gotinha minúscula de cola, ou cola pano, ou pega amigo. Corta essa ponta e pronto. Ela deu toda a volta aqui, tá? E assim nós fizemos a nossa união. A união está feita. O que eu faço agora é, eu corto. Tem que cortar, não adianta. Cortei, certo? E aí agora, o que eu vou fazer é, eu vou introduzir uma nova cor. Eu separei, como eu tava falando, o roxo. Esse é o Alize Neon estonado. Ele tem esse efeito normal mesmo, estonado, que é do próprio fio. E separei também o Rubi, que é um tom de rosa. Então, o que eu vou fazer? Se eu botasse o Rubi direto, eu acho que não teria uma transição. Não teria um contraste. Ia ter mais uma transição, né? Então, o que eu quero é contraste, então eu vou fazer a carreira de ponto baixo com o roxo e a seguir eu venho com o Rubi, tá bom? Ó, vem lá, então, vou fazer com roxo. Já tem um aberto aqui. Eu pego, venho. Uma dica na troca de cor, para não necessariamente ter que pegar e começar aqui de novo, ó. Vou até desfazer aqui. Vou pegar, desfazer esse último ponto para mostrar para vocês. É que eu fui cortando no automático. Eu pego, ui, sem voar a agulha, ó. Tá aqui, eu vou fazer o último ponto, certo? Venho, estou com ele na agulha.
dou uma laçada, entro, fiz. Antes de dar a última laçada, eu troco o fio, que aí eu já vou fazendo o próximo, ó, eu já introduzo outro fio. E aí aqui é uma carreira de ponto baixo, certo? O que eu vou fazer? Uma correntinha, viro o meu trabalho e já posso o quê? Ir arrematando o meu fio roxo, ó. Então, aqui eu fiz uma correntinha e vou fazer pontos baixos. Então, eu vou prendendo o meu fio roxo aqui, justamente como um fio conduzido. Um fio conduzido, perdão. Ó, venho. E aí, eu vou fazer pontos baixos com o roxo nessa carreira, prendendo aqui, normalmente. Quando eu chegar ali na parte do aumento, que é a parte da quina, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, tá? Porque agora estamos fazendo uma carreira toda de ponto baixo, ó. Viram como ele já cria um contraste? É justamente a minha ideia, que é trabalhar com contraste. Então, eu chego. Eu pego, ó. Vou. Ui, calma aí. Voltar aqui. E aqui nesse último, ó, nós temos, não podemos passar direto, certo? Nós temos que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, eu vou estar perdendo esse efeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer o mesmo esquema de aumentos, mas com ponto baixo. Então, eu entro aqui nessa correntinha normal, vou fazer 1, 2 pontos baixos, certo? Uma correntinha e mais 2 pontos baixos, ó. Faço o próximo. 2. E agora é só seguir direto, fazendo ponto baixo até o final, e depois eu vou mostrar pra vocês a gente introduzindo a próxima cor, que é o rubi, rosa rubi, esse efeito estonado, para podermos chegar ao fechamento da nossa peça. Agora, ó, cheguei ao final do uso do nosso roxo. Vamos fazer o quê? Vamos cortar e introduzir o uso do rubi. Só que agora é justamente uma carreira de ponto alto, simples. Eu venho aqui, tá vendo que eu não finalizei o ponto baixo? Por quê? Porque agora eu vou pegar e vou introduzir a próxima cor. Vou fazer o meu ponto alto, posso fazer eu vou fazer as 2 correntinhas, ó. 1, 2, volto, faço aqui, mas eu já vou prendendo a cor nova, posso até prender a antiga, mas eu acho que vai ficar muito rígido, tá? Então, o que eu faço, eu gosto mais de prender a cor nova, como se fosse um fio conduzido, que aí eu vou arrematando. Se eu coloco as duas, eu acho que dá uma rigidez não tão necessária, ó. E aí eu faço ponto alto normalmente, vou seguindo o trabalho até chegar naquela ponta e fazer o mesmo... Vou falar o mesmo esquema. Fazer o mesmo tipo de aumento aqui, sigo normalmente até o final e faço o mesmo tipo de aumento. Vou fazer essa carreira e aí a gente volta para fazer o acabamento e vou mostrar aqui como que a gente faz as alças, tanto a da frente como as de trás. Ó, ponto alto tradicional. Eu gostei, porque mesmo sendo rosa, não é um tom mais vivo, né? E esse efeito estonado, que é feito esse desgaste, ó, proposital, eu gosto, que eu acho que dá, não é uma mescla, né? Mas dá um efeito bem divertido no fio, fica bem legal. E ele tem uma outra estrutura, ó. Achei interessante. E olha que, curiosamente, eu não sou uma pessoa que usa muito rosa. Normalmente é uma cor que eu evito. Se não for o rosa antigo, né? Eu tenho uma tendência a evitar o rosa, mas eu gostei. Deve ser por causa do roxo e da combinação deles. Volto pra gente fazer o acabamento. Fiz a nossa carreira. Ó, estamos aqui. Lembrando que meu anel mágico não tá fechado ainda, tá? Ainda vou fechá-lo. Tem que deixar aberto. O que acontece? Se vocês olharem, é justamente o mesmo esquema. Aqui vai criando uma ponta, aqui vai criando outra ponta, e aí vai descendo. Claro que essa não é a proporção das carreiras, já passei pra vocês a proporção. Agora, o que eu vou fazer? Aqui,
na minha peça, eu faço uma repetição com tom com mostarda, né? Nesse caso, eu vou usar o roxo para fazer o acabamento. E mais uma vez, eu estou aqui, eu não finalizo o último ponto, deixa eu até refazê-lo. Eu entro ponto alto, dou uma laçada. Faço uma laçada, passo por 2 e agora eu faria uma nova laçada passando por 2. Eu não faço isso. Para trocar a cor, eu venho com uma cor nova, faço a última laçada. Como é uma carreira de acabamento, e eu falei para vocês que ela é composta por 2 pontos baixos e um picô, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Se eu quiser, agora, já que estamos nessa altura, eu posso ir fazendo, prendendo os 2 fios como ponto baixo. Então, ó, eu pego, os fios estão aqui. Eu vou entrar na primeira, vou fazer um ponto baixo prendendo os 2. Vou entrar na segunda, no segundo ponto, né? Entrei e aqui estão os 2 fios. Faço outro ponto baixo. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer o ponto picô. O que é o ponto picô? Eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz 3. Volto na primeira e faço um ponto baixíssimo. Ó. 1, 2, 3. Volto na primeira. Entrei. Vou fazer o baixíssimo é como? Eu estou aqui, com o fio preso na agulha e com a que eu entrei. Vou dar uma laçada e passar por dentro desses 2 de uma vez só, ó. Trouxe, trouxe. E aí fica essa pontinha. Agora eu vou fazer. De novo. 1. Outro ponto baixo. E aí eu vou fazer novamente um picô. Na minha peça, eu fiz até seguindo uma outra sequência. Eu fiz mais um ponto baixo. Porém, eu acho que ficou mais interessante assim. Justamente com os 2. Se vocês quiserem, vocês podem até aumentar esse intervalo do picô. Ou diminuir. Eu preferi fazer nesse intervalo que eu agora, essa nova versão, eu acho que vai ficar mais fofinho, ó. Fiz o picô, aí eu venho e faço. 1, 2 pontos. E aí faço de novo. E vou fazendo essa sequência até o final. Aqui, por outro lado, ó, dá pra ver o nosso fio sendo arrematado, tá bom? E é bem mais prático, porque você só faz até o final, corta a pontinha que sobrou e pronto. Isso aqui foi fazendo esse. Vou cortar. E vamos voltar aqui pra cima. O que é aqui? Lembram do nosso anel mágico que não foi fechado? Ele não vai ser fechado ainda. Por quê? Porque eu vou vir daqui, não importa a cor que eu quero fazer, eu até faria de uma outra forma. A que eu fiz na peça, eu fiz com uma carreira toda de correntinha, depois eu voltei. Aqui eu já faria de um jeito diferente. Como que eu faria, Natasha? Vamos lá. Eu venho com 2 cores que eu usei aqui, tá? Entro, eu tô bem aqui no anel mágico, entrei. Deixa ele aqui, ainda não vou fechar. Nessa que eu entrei, eu pego o outro, a cor, uma cor, escolhe qual é a cor de base. Eu vou usar o rosa. Que eu acho que dá até dá um ar de continuidade. Venho, puxo, fiz uma correntinha, ok? Agora eu venho com a outra cor. Se você quiser fazer da mesma cor, corta um pedação de fio, tá? Porque não dá pra puxar do mesmo novelo. Eu venho, passo ela por cima da minha agulha, estão vendo? Só passei. E aí eu faço a minha laçada com o outro. Aí eu venho novamente. Deixa eu só acertar qual é o fio. Aqui. É o que vem do novelo. Passo por cima. Ok? Passei por cima. Faço uma laçada. Venho com a laçada e faço uma correntinha. Novamente. Passei por cima. Faço uma laçada e trago por dentro dos 2. Passei por cima. Faço uma laçada e trago. Mais uma vez. Ó. Passei e trouxe. Passei e trouxe. Passei e trouxe. Assim eu tenho um cordão. E por que eu não amarrei ainda o meu anel mágico? Não fechei, porque eu vou fechar agora. É só pegar, puxar e arrematar essa ponta junto com todo mundo, tá? É importante, ó, deixei pro final. Aqui tá a do anel mágico. Eu vou e arremato ele aqui por dentro. Mas eu já prendo, já faço essa conexão toda, tá bom? Aí eu só preciso arrematar, escondendo aqui por dentro e já tenho um cordão.
No meu, eu usei um tassel. Hoje em dia eu não faria, tá? Eu acho que fica até bonitinho, mas não é algo que me interessa. Acho que não é mais o meu objetivo, tá bom? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu, particularmente, não faria, apesar de ficar bonitinho. Agora vem a questão aqui atrás, no fecho. O fecho, ó. No meu, eu usei tipo um fecho imantado, desses de pulseira, que é algo que eu também não faria hoje em dia. Por quê? Porque ele faz assim, ó. Saiu. Percebem a facilidade? Então, eu pegaria e faria esse mesmo tipo de cordão que eu fiz aqui. Eu viria e faria daqui até com a mesma cor. Colocaria, ou seja, eu vou fazer nessas duas pontas aqui. Faria e deixaria para dar um laço. E é essa a nossa blusa Lapa, em homenagem a Lapa, às festas, aos shows, aos eventos que tem. Uma coisa bem colorida, bem fresca, bem das noites cariocas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários, tá? Não esqueçam de seguir o canal, de deixar o seu like, é muito importante pra mim. Também pode me acompanhar nas minhas redes sociais, eu tenho meu Instagram. E é isso, gente. Até uma próxima receita. Crochetem, sejam felizes, se divirtam. Crochê sem limites, só amor.